Fala aí, jogador! Eu sou Cauã Carvalho e você está no canal oficial Recordações Fragmentadas, o RPG brasileiro feito com amor e carinho, com muita amizade. No vídeo de hoje, nós teremos como assunto em questão habilidades passivas. Então, solta a vinheta. Muito que bem, meu jogador que está aqui comigo. Esse será o primeiro vídeo de uma série de informativas acerca de mecânicas da ficha de recordações fragmentadas, e como já foi mencionado no começo do vídeo, o assunto em questão hoje será as habilidades passivas. As habilidades passivas, elas estão entre as 3 decisões muito importantes que todo jogador de recordações fragmentadas fará antes de iniciar uma campanha, durante a montagem da ficha do seu personagem. Quando você estiver montando sua ficha, existem 3 decisões extremamente relevantes que vão refletir no seu modo de jogo, como vai ser o desenvolvimento do seu personagem ao longo da campanha, as estratégias que você vai ter mais facilidade em adotar. Realmente vão ser coisas que vão refletir ali no seu estilo de jogo. E essas 3 decisões são a escolha da raça do seu personagem, da classe ou multiclasse dele, ou subclasse também, que será mais aprofundado posteriormente, e a escolha da sua habilidade passiva. A habilidade passiva, assim como a habilidade única de classe ou multiclasse, é uma habilidade que só é desbloqueada aos 5.000 de NP, certo? Então você terá que estar evoluído, você terá que ter evoluído sua classe, você vai pré-selecionar esta habilidade passiva durante a montagem da sua ficha, e no início do jogo ela estará bloqueada, sendo desbloqueada para uso durante as sessões apenas após aí você atingir estes 5.000 de NP, que é necessário para evoluir sua classe. Certo? Ciente disso, todas as habilidades passivas, elas têm condições de ativação, elas têm formas de funcionar e elas não são burladas nem por personagens que estão ali no seu estado ou de mega evolução ou de prestígio máximo, que são os mais upados que a gente poderia chegar falando a título de raça ou a título de classe. Nós vamos tratar na ficha de 13 passivas diferentes que têm seu estilo de jogo diferente, que podem ser usadas de formas diferentes, vai depender bastante da criatividade aí do jogador, qual é o estilo de jogo que ele está querendo, são extremamente variadas e são elas: intimidação, roda da fortuna, cerco do sobrevivente, fome de carnificina, autodestruição, endorfina zero, verdadeira luta, determinação, tormento, o último de pé, aceleração de metabolismo, caminho para a glória e final do triunfo. Então, bora dar uma aprofundadazinha legal no que cada uma dessas belezuras aí faz. Então, fica comigo. Vamos abrir aqui a nossa lista com a passiva Intimidação. Uma das passivas mais simples do jogo, mas extremamente eficaz. Uma curiosidade dessa passiva é que ela já é embutida naturalmente na configuração da classe Cavaleiro. Ou seja, Cavaleiros já tem a sua passiva decidida como Intimidação. Entretanto, isso não impede o jogador de substituir esta passiva por outra ali na formação aí da sua ficha, né? O que você não poderá fazer é ficar com 2 habilidades passivas, por conta de você ser um cavaleiro. Mas a questão é que cavaleiros naturalmente possuem intimidação como sua habilidade passiva, uma afinidade já, é uma coisa meio default aí da classe, quase todo cavaleiro usa intimidação como sua habilidade passiva. E o que faz a intimidação dentro das mecânicas do jogo? A intimidação confere ao usuário a capacidade de externalizar a sua energia, gerando medo ou desconforto ao adversário por meio de uma pressão feita no ambiente, que, ao ser lançado, o adversário terá apenas como opção a defesa mágica, e a depender da diferença de resultados, ele poderá sofrer efeitos como dano físico, dano à sanidade, perda da vontade de lutar ou até mesmo, no pior dos casos, infartos, inutilizando ali o adversário por alguns turnos, né? Entretanto, essa passiva deve ser usada com muita sabedoria,
pois ela pode atingir companheiros da sua equipe também. Você pode ali, ao fazer a sua intimidação contra seu inimigo, se você não for cuidadoso, você pode acabar causando aí efeitos negativos, danos à galera da sua equipe que estiver muito perto. As condições de ativação delas são: pode ser ativada livremente, após necessariamente o primeiro golpe do usuário da intimidação. Haverá um limite de 3 intimidações por sessões. Depois disso, os próximos gastos repostos a cada sessão serão descontados em sanidade, para o resultado do dado da quarta intimidação e suas possíveis seguintes. O resultado do dado será o valor do desconto da sanidade. Então, o que isso quer dizer? Por sessão, eu tenho exatamente um limite de quantas intimidações posso fazer. Não, eu posso rolar intimidações quantas vezes eu quiser ao longo da sessão. Agora, qual é a limitação disso? Até a minha terceira intimidação será uma intimidação bem sucedida, sem nenhum gasto, com aí tranquilidade. Entretanto, da quarta para frente, você terá gastos da sua própria sanidade para realizar aí as intimidações, e sem contar que o resultado do dado será o valor do desconto da sanidade. Então, realmente, a partir da quarta intimidação, ela se torna um pouco mais fraca. Então, é importante que você utilize com sabedoria as suas primeiras 3 intimidações da sessão. Lembrando que na sessão seguinte, esse cooldown ele é resetado. Então, você vai ter aí mais 3 intimidações perfeitas para realizar aí na sua próxima sessão. A próxima passiva em questão é Roda da Fortuna. Essa passiva aí, ela é muito interessante pro cara que quer fazer aí apostas, o cara que tá querendo jogar meio porra louca, tá entendendo? É uma passiva muito interessante, assim, e difícil de ser utilizada. Essa passiva confere ao usuário a capacidade de rodar um dado de evento de 256 faces. Se você for jogar aí com essa passiva, é bom você ter aí um celularzinho, um simulador de dados, né? Porque você não vai conseguir usar ela aí usando seus dados físicos, né? O que acontece é que desses 256 são selecionados dentre esses eventos intervalos que correspondem a possibilidades de ocorrência dessa passiva. Por exemplo, caso caia de 2 a 15, eu ganho bônus no meu atributo de destreza. Caso caia de 67 a 69, eu perco todo o dinheiro que eu tenho ali na minha carteira. Se cai de 70 a 83, o meu carisma é aumentado. Então, assim, são diversos intervalos que, como vocês também puderam observar, são divididos entre eventos positivos e negativos. Você pode muito bem ser prejudicado, como você também pode muito bem ser muito favorecido ao longo da luta. Então, realmente, é uma aposta, é uma roda da fortuna, como diz o próprio nome da passiva. Você não tem exatamente o controle de como ela vai agir ali ao longo da luta. E ela também tem 2 características que é muito importante ressaltar. São 256 faces, com diversos intervalos, com diversas possibilidades, onde, caso caia um de 256, você morrerá instantaneamente. Independente da situação, seu personagem será descartado ali da campanha, morto, sem opção de você poder, né, revogar isso aí. E caso caia 256, você terá um turno de poder infinito, podendo fazer aí a ação que você quiser, dar hit kill em quem você quiser. Então, assim, é aquela coisa, dificilmente vai ocorrer, afinal estamos falando de uma chance em 256, que é aproximadamente 0,4% de chance. Mas é aí uma passiva muito interessante, muito divertida de se jogar. Eu particularmente gosto bastante, e eu acho que quem for querer jogar com ela também vai se divertir muito. As condições de ativação: não existem condições, mas o uso é limitado a 5 vezes por sessão. Existem resultados bons, esses são os contras dela, né? Existem resultados bons, entretanto, existem resultados ruins. Alguns são temporários, outros são permanentes. Próxima passiva é o Cerco do Sobrevivente. Ela confere a capacidade de aumentar os status básicos em um certo nível de pontos que podem ser distribuídos aos do jogador durante um cenário de combate, ou até que a situação esteja sob controle do jogador, sendo automaticamente desativado quando ele escapar de uma situação de perigo de um combate. Como é que vai funcionar essa parada aí, mais ou menos? Vamos lá.
Eu sou um usuário de Cerco do Sobrevivente. Caso meu personagem esteja numa situação de perigo, um combate em que meu oponente seja muito forte, ou eu esteja colocado aí em desvantagem, o mestre, isso aí vai caber ao mestre, ele poderá afirmar que o cerco do sobrevivente está em vigor. Ou seja, ela é uma passiva que você não tem o controle de ativar, você não tem o controle de desativar, ela fica sob o critério do mestre, e quando ele disser que você está em perigo, você receberá uma quantidade de pontos determinada pela gravidade da situação para que você distribua aí na sua ficha para você poder ganhar aquele suporte em ficha, em atributos, para poder escapar dessa situação, fazendo com que o cerco seja desativado a partir do momento em que ou a ameaça seja eliminada, ou você já não corra mais nenhum risco de vida, né? Até que a situação aí seja controlada. As condições de ativação, como eu já acabei de falar, tem que ser um combate que represente perigo, condicionante de morte preferencialmente ao jogador, seja pelo oponente ser muito forte ou por fatores externos que ponham esse jogador em desvantagem. Os contras é que essa habilidade não é ativada pelo desejo do jogador, ela não é desativada pelo desejo do jogador, então o jogador vai ficar aí muito à mercê da narrativa do mestre. Alguns podem encarar isso como algo bom, outros como algo ruim. São as condições aí da passiva. Próxima passiva, Fome de Carnificina, ou como também é conhecido pelos fãs dessa passiva aí, Fome de Carne e Piscina. Isso mesmo que você ouviu, carne e piscina. Essa passiva é sensacional. Ela confere ao usuário a habilidade de acumular o status de rancor, no qual você irá acumular uma raiva condensada na sua forma mais pura. E ao atingir o máximo desse marcador, você a liberará em uma onda de choque explosiva. Bem, muito cuidado ao tratar aí da Fome de Carnificina, pois a outra passiva extremamente semelhante, que é a Determinação, que eu já vou falar dela posteriormente. E então, como é isso na mecânica do jogo? Você tem um medidor chamado Rancor, que ele é medido em porcentagem, sempre estando ali a 0%, quando você não está em combate, quando você não está nas situações que provoquem aí o aumento desta raiva. O que é que vai provocar aí o aumento do rancor? Ela não é acumulada passivamente, você não vai ficar acumulando rancor ao longo da luta, então isso vai depender do que exatamente para acumular esse rancor. Do dano que você causar, do dano que você receber e do dano que os seus colegas receberem. Ou seja, percentualmente falando, você vai acumulando aí porcentagens desse rancor ao causar dano, ao receber dano e ao ver os seus colegas de equipe recebendo dano também. Então ela vai lá acumulando de 20, 30, 40, quando chega em 100% você libera em um dano catastrófico, uma devastação assim em dano absurda. E eu mencionei que ela deve tomar muito cuidado para não ser confundida com algumas características da determinação que eu já vou falar agora. Bem, existe uma relação inversamente proporcional do número de pessoas envolvidas na luta e como vai funcionar aí a questão do crescimento do rancor. Porque, vamos supor, se eu estou em um combate em que eu tenho ali 3 colegas ali comigo, esses 3 colegas aí, cada um toma 20 de dano, isso vai acarretar uma certa porcentagem aí do meu rancor crescendo. Agora, se eu estou numa equipe aí de 7 pessoas, vamos supor, hipoteticamente falando, e eles levam 20 de dano também, por serem muitas mais pessoas assim na cena, o rancor já não cresce tanto. É uma questão inversamente proporcional, como uma forma de balanceamento aí do carregamento. As condições de ativação. Ao entrar em combate, deve ser anunciado que você quer ativar a passiva e será aplicado uma proporcionalidade a depender do número de jogadores envolvidos na luta e pelo efeito. Aquilo que a gente conversou mais cedo. Os contras. Se o jogador não tiver soltado a energia acumulada de rancor durante a luta, essa energia resultará em dor e ferimentos ao usuário. Ou seja, até o fim da luta, meu amigo, se você chegou em 100% de rancor, tu tem que soltar. Porque se você não tiver uma oportunidade de botar pra fora, vai ser escroto, com perdão da palavra. Bem, ela é irmã gêmea aí de outra passiva que é a Determinação.
Entretanto, a determinação ela já tem uma natureza de energia mais positiva, enquanto a fome de carnificina é aquela coisa negativa, é muito voltado para a raiva condensada, o ódio, o rancor que vai se acumulando. A determinação ela já é outra energia que você vai acumulando durante o combate. Ela, diferentemente da fome de carnificina, ela é acumulada passivamente, ou seja, você não tem que estar causando dano, recebendo dano, coisa do tipo, para aumentar sua determinação. Só do ato de você estar ali no meio de uma luta, sua determinação já está crescendo de pouquinho em pouquinho. Claro que ela cresce mais rápido se você causar dano, se você receber dano, mas mesmo que você esteja ali meio parado ali na luta, sem interagir muito, ela também vai estar crescendo um pouquinho, mas vai estar crescendo. E ela funciona que nem a fome de carnificina, é uma porcentagem, começa em 0%, vai acumulando, 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 quando chegar em 100% você libera numa onda de energia devastadora, causando um dano absurdo. Tanto a fome de carnificina como a determinação causam danos imensos e podem ser decisivas aí na reta final de um combate, já que você vai acumulando ali ao longo da luta e você pode aí encerrar o final do combate aí, garantindo ali a sua vitória com um dano maravilhoso. Lembrando que a determinação, diferentemente da fome de carnificina, ela não é afetada por dano de terceiros, certo? Então, diferentemente da fome de carnificina, se eu vejo um colega meu recebendo dano ali, sendo espancado na minha frente, a minha determinação não vai apresentar nenhum crescimento em função disso. Quem passará por isso é a fome de carnificina, a determinação não. É aquela coisa, é o dano que você causa, é o dano que você recebe, é a sua luta, é a sua determinação. Ok, muito bem. Próxima passiva é a autodestruição. Ela libera energia vital de maneira bruta em uma forma de explosão, causando grande dano ao usuário, mas também causando dano ao adversário, deixando o usuário com apenas 1 de vida e causando 3 vezes o dano em relação à vida perdida do jogador. Certo. Como funciona assim, resumidamente falando? Vamos supor que eu tenho aqui os meus 70 de vida, estou aqui com 70 de vida, e eu decido que vou usar a autodestruição. Ela tem que ser extremamente decisiva, pois a partir do momento que eu termino de usar, minha vida será reduzida a 1 de HP, certo? Então é muito bom você usar ela assim, tendo certeza que é pra matar, entendeu? Porque se você não conseguir enterrar aí o seu oponente nessa oportunidade, é muito provavelmente que você morra no processo. Então, se eu estava com 70 de vida e reduzi minha vida a 1 ao utilizar a autodestruição, a vida que eu perdi nesse processo para ativá-la, eu vou multiplicar por 3 e é o dano que vai causar ao meu adversário caso a explosão pegue, uma explosão grande, né? Causa dano em área. Muito interessante. Condição de ativação, não tem nenhuma condição. E os contras é que causa dano a si mesmo em grandíssima quantidade. Próxima passiva, Endorfina Zero. Ela capacita o jogador a anular déficits, efeitos negativos, como, por exemplo, sangramentos, membros fraturados, envenenamentos, etc., pelos próximos 3 turnos de defesa pessoal, além de você ganhar 25% de redução de dano durante esse período. Então, o que isso quer dizer? Ativei a Endorfina Zero caso eu estivesse com um déficit de um joelho quebrado, caso eu estivesse sangrando, caso eu estivesse envenenado, intoxicado, seja lá o que fosse, eu consigo simplesmente tirar todos esses efeitos, né? Eu anulo eles completamente pelos próximos 3 turnos. Eu não sou suscetível a receber efeitos negativos, então se você está lutando aí contra um cara que gosta de causar sangramento, você ativou a Endorfina Zero, pelos próximos 3 turnos, sangramento não vai pegar em você, sem contar que você vai ganhar 25% de resistência a dano universal. Isso mesmo, não importa se é dano cortante, perfurante, contundente, de fogo, de gelo, de água, você receberá aí esses 25% de resistência. Quais são as condições de ativação? É necessário que o jogador esteja com menos do que a quantidade de vida máxima do personagem. Então, se eu tenho 100 de vida, eu tenho que estar com, no mínimo, assim, 99 para eu poder ativar essa passiva. Do caso contrário, ela não será ativa. E, bem, os contras é... Durante esses 3 turnos, a cura é impossibilitada.
Porque, digamos que é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu não posso sofrer nenhum efeito negativo, eu também não consigo me curar. Então, pelos próximos 3 turnos eu tô imune a esses déficits, tô recebendo menos dano, mas se eu tentar me curar aí durante esses 3 turnos aí, a cura não vai surtir efeito, não vou recuperar nada de vida, então também é muito perigoso. É bom você, tipo, não tá com a vida máxima, mas você também não tá precisando muito de cura, porque se você ativar, você não vai poder se curar. Outro contra é: quando esse turno acaba, serão descontados algumas possibilidades. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor algumas raças que nós temos aqui em Recordações Fragmentadas, mas a gente tem algumas condições no que diz respeito à alimentação, de acordo com algumas raças. Por exemplo, se você for de uma raça que a gente considera uma raça de alimentação convencional aqui em Recordações Fragmentadas, ao final da Endorfina Zero, você perderá 4 barras de fome das 10 que você tem no total. Então isso aí se aplica caso você seja um morto-vivo, um humano, um anão, um elfo, um tritão. Agora, caso você seja um neonecromiano, neos-necromianos eles perdem as barras de fome mais rapidamente. Tanto que uma raça normal perderia aí 1 barra de fome a cada 1 hora de sessão, o neonecromiano perde 2. Então, no caso de neonecromianos ao usarem Endorfina Zero, ao final, em vez de perderem 4, eles perderão 6 barras de fome, como o preço, né, de ativar a habilidade passiva. E no caso de um Fix Carolis que não possui barras de fome, pois ele não tem metabolismo ou não precisa se alimentar, ele é penalizado com a perca aí de 15 pontos de vigor, certo? Então, essa é a Endorfina Zero. Próxima passiva, Verdadeira Luta. Bem, essa é uma habilidade passiva extremamente interessante. Quando ela é ativada, todos, sem exceção, todos os itens do jogador e do adversário caem no chão e ficam impossíveis de serem coletados por conta de uma aura mágica que vai prender aí esses itens no chão. Você não vai conseguir recoletá-los para utilizar na luta. E durante esse embate, o usuário da passiva receberá um bônus adicional de 25% do dano causado via CAC. O que é o dano via CAC na nossa tabela de dano em Recordações Fragmentadas é o dano viabilizado por ataque corpo a corpo. Lembrando que essa condição não vai se aplicar a magias, então a gente não vai receber dano adicional de magia, caso por algum acaso seu personagem seja em uma classe mágica, que você tenha verdadeira luta, você dropa seus itens e os itens do cara no chão, e você não vai causar dano adicional de magia. Entretanto, um corpo a corpo, ataques que você utilize usando seus punhos, suas pernas, um chute, um soco, uma cotovelada, isso vai receber dano adicional de CAC. E magias não serão afetadas por isso. E isso só acabará quando a luta encerrar, ou seja, ou um dos dois perder a consciência, ou um dos dois morrer. E quando a luta finalmente acaba, todos os seus itens automaticamente voltam para o seu inventário e você também fica possibilitado aí a pegar os itens do seu adversário que estiverem no chão, entendeu? Para você poder dar aquela luteada, dar aquela saqueada bem bandida mesmo aí nos itens do seu adversário. É uma passiva interessantíssima que deve ser usada com muita sabedoria, pois caso você não saiba se virar bem na mão e não tenha magias aí, talvez você possa se colocar em apuros, né? Então, essa é a verdadeira luta. Suas condições de ativação não são nenhuma, você não tem nenhuma condição específica. Os contras não é possível utilizar nenhum item que cai no chão. Independente de qual seja, se é sua arma, se é uma poçãozinha de cura, não importa o que é, você não poderá usar absolutamente nada. Agora é você por você, essa é a verdadeira luta. Próxima passiva, Tormento. Ao ativar essa habilidade, durante 3 turnos será estabelecido um vínculo entre o jogador e o oponente escolhido, no qual todo o dano sofrido pelo jogador será refletido ao oponente que ele escolheu, né, ao ativar a passiva, em um multiplicador que pode variar de 0,5x a 2,0x, que eu já vou explicar como é que isso funciona do dano recebido. Bem, condições de ativação. Você vai escolher o seu adversário, vai rolar um D20. Se cair de 1 a 5, ela não será ativada e você não conseguirá promover nenhum efeito da sua passiva. Caso caia de 6 a 10, 0,5x de multiplicador, ou seja, todo dano que eu receber, metade desse dano será refletido
ao meu oponente. Então, se ele tá aqui lutando comigo, caiu de 6 a 10 no meu tormento. Se ele me causou 20 de dano, ele toma 10 de dano automaticamente por ter me causado 20. Caso ela caia de 11 a 15 no resultado do D20, o multiplicador é de 1.5x, ou seja, 150% do dano será espelhado ao oponente. Aí já virou um pouco a chave. Se o meu oponente me causar 20 de dano, ele receberá 30 de dano, ou seja, ele receberá todo o dano que ele me causou e ainda mais a metade somada no final. Então, realmente é muito perigosa. E, claro, se você tirar de 16 a 20 no dado, a proporção é o dobro. Então, se o cara me causa 20, ele toma 40 de dano. É uma passiva interessantíssima. Você pode utilizá-las de diversas formas, caso você queira aí ganhar uma brecha, o cara tá te atacando direto, você não tá conseguindo preparar aí ou alguma magia, ou não tá conseguindo rodar a sua preparação para o seu próximo ataque, você ativa aí esse tormento, o cara vai ter que pensar 2 vezes antes de te atacar, dependendo do resultado aí desse D20. Então é uma passiva interessantíssima, que pode ser utilizada de diversas formas, vai depender muito da criatividade aí do jogador. O último de pé. Essa passiva é interessantíssima e também não pode ser usada de qualquer jeito. Tem que ter bastante sabedoria, tem que saber quando usar, com quem usar, é bem perigosa. Se liga aí. O usuário pode usar esta passiva para fechar e isolar a luta de fatores externos e de auxílios. Ao lado de fora, todos ficarão bloqueados, impedidos de adentrar no espaço do último de pé. Ou seja, quando ela é ativada, é feita uma barreira impenetrável, isolando a luta entre eu e um adversário. E esta barreira, ela só cederá com a morte de um dos dois. Ou seja, eu não posso desativar minha passiva depois que eu ativei. Se eu ativei minha passiva contra meu oponente, essa barreira só vai cair ou depois que eu morrer, ou depois que ele morrer. Então, toma muito cuidado aí pra você acabar não se trancando com um maníaco que vai te espancar completamente e tirar aí a vida do seu bonequinho. Bem, outro fator é não apenas isolar a luta, mas dentro do último de pé, o usuário da passiva, o cara que ativou o último de pé, ele receberá bônus temporariamente ali dentro do último de pé em todos os seus status básicos aí. Então, é aquela coisa, você dá uma bufada em si mesmo, isola a luta, ninguém mais pode entrar, ninguém mais pode sair, pode estar rolando a desgraça, a catástrofe que for do lado de fora, ali no último de pé, é você e o cara, e vai ser assim até que um de vocês dois morra. Bem, as condições de ativação é anunciar a ativação ao mestre organizador, quando for do interesse do usuário isolar a luta contra o adversário. Os contras é quando a luta é isolada, a passiva só pode ser desativada quando a batalha é finalizada, sendo impossível sair ou entrar da luta, sendo necessário cautela na hora de usar, e fora que ao desativar a passiva, os status que foram aumentados serão reduzidos temporariamente, ou seja, você sai baqueado aí dessa aposta aí nessa luta, né? Próxima passiva é aceleração de metabolismo. Interessantíssima, consiste no gasto acelerado do medidor de fome. Quanto mais fome você gastar, maior será o poder adquirido temporariamente. É uma carta na manga para finalizar lutas mais difíceis. O uso da totalidade dessa habilidade, ou seja, seu uso 100%, acaba por resultar no estado imediato do status faminto ao meu personagem, no momento que acabar. Como é que vai funcionar? Para cada 2 barras de fome, né? Cada 2 barras de vigor de fome, um ponto de resultado será somado aí em força, destreza, defesa física e inteligência. Ou seja, se eu tô aqui com minhas 10 barrinhas de fome, tô aqui de buchinho cheio, vou pra luta, tô precisando aí desse suporte e eu gasto, vamos supor, 4. Se eu gastei 4 barras de fome aí no processo, significa que eu vou ganhar mais 2 de força, mais 2 de destreza, mais 2 de defesa física e mais 2 de inteligência, até que aí essa luta seja finalizada. Claro, quando você sair, você vai sair aí faminto. Lembrando que esta habilidade, ela não pode ser equipada por nenhum jogador que escolha como raça Fix Carolis. Afinal, eles não possuem barra de fome, não possuem metabolismo, então esta habilidade é bloqueada a essa raça. Ele não pode selecionar aceleração de metabolismo. Bem, as condições de ativação é ter no mínimo 4 barras de fome das 10 disponíveis e anunciar o uso da habilidade ao mestre. Apesar de uma boa quantidade de aumento de várias capacidades, isso resulta num grande risco, pois afinal o status de faminto pode causar diversos déficits durante a sua luta, então deve ser usada com sabedoria, para você também não acabar aí baqueado
no final aí do uso da sua habilidade, ficando vulnerável aí pra você levar aí bastante porrada. A próxima passiva é Caminho para a Glória. É uma passiva que ela realmente vai ter que exigir muita criatividade aí do jogador. É uma passiva que ela tem um viés mais de suporte. E o que ela faz, Cauã Carvalho? Cauã Carvalho. Ela confere a habilidade de criar acordos verbais entre os jogadores para redistribuição de 3 atributos ao longo da sessão, sendo realizados um por vez durante 3 turnos. Ou seja, como é que vai funcionar? Eu estou aqui com meus bonitões aqui, 10 de força, e eu tenho ali o meu coleguinha que está com mais 2 de força na ficha dele. Ele precisa muito levantar uma pedra, caso contrário ele vai ser esmagado, morto, vamos perder aí um colega. A gente pode estabelecer um acordo verbal onde ele me pede, por favor, me empreste sua força, e ao conceder verbalmente essa permissão, a minha força de mais 10 será zerada por 3 turnos, mas a força do meu coleguinha, que tinha ali mais 2 de força, aumentará para mais 12 durante aí esse período. Então a gente acaba fazendo essa distribuição aí, essa redistribuição de pontos. Eu posso pegar o que eu tenho para emprestar para você por enquanto, já que você pode estar precisando mais do que eu, entendeu? E ela também, ela é uma via de mão dupla, da mesma forma que eu posso emprestar os meus atributos para os meus amigos, eu posso pegar atributos dos meus amigos emprestados. Então dá para você fazer aí muitos combos, dá para você usar aí de uma forma bem inteligente, você tem que tomar cuidado, porque quem emprestar os status terá aquele status zerado naquele momento. Você pode usar ela para minimizar déficits, então realmente é uma gama assim imensa de possibilidades que dá para você fazer aí com essa habilidade passiva. As condições de ativação é que o contrato deve ser verbal e só é possível fazer acordo de um atributo por vez, sendo possível usar 3 vezes na sessão para atributos diferentes, ou seja, se eu fiz um empréstimo de força, eu não posso fazer outro empréstimo de força logo em seguida. Eu tenho que necessariamente escolher outro atributo no lugar. E, bem, o acordo ele pode tanto partir de um aliado da equipe que peça o empréstimo, quanto ao usuário. Então, é o que eu acabei de falar, ela é uma via de mão dupla. Você pode tanto emprestar, como você também pode pegar emprestado. Quais são os contras dessa habilidade? A verbalidade é essencial. Então, é necessário essa comunicação verbal, que haja aí a comunicação, o diálogo aí do roleplay, para que essa passiva seja ativa. Ou seja, em algum caso que os jogadores não possam falar, vamos supor, uma luta que está embaixo d'água, ou uma luta em que eles têm que fazer silêncio, ou caso algum dos jogadores adquira mudez ao longo, ou já seja mudo, então essa habilidade não poderá ser ativada, pois é necessário a confirmação verbal entre os jogadores para que haja aí o uso dessa habilidade. E também é muito importante ressaltar que ela tem uma certa limitação, que é no dado máximo de 40. Como é que funciona? Sempre que eu somar o ponto de um colega, ou receber aí emprestado, eu vou estar somando aí todo o atributo dele no meu. Então, se o cara tem 10 de força total, eu vou somar os 10 dele. Em um caso em que alguém tenha mais do que 20, eu tenha 20, por exemplo, qual é a situação que pode ocorrer? Eu somar ali os nossos atributos e eu superar 40 de resultado padrão, e aí vai ter uma certa limitação para isso. Até 40 de resultado, vamos supor, eu tenho mais 20 de força, meu amigo tem mais 20 de força, a gente soma, eu posso rodar por 3 turnos com mais 40. A partir do momento em que eu passo do 40, vamos supor que o meu amigo ali ele tem mais 22 de força, ele conseguiu, talvez por ser prestígio máximo, por ser mega evoluído, não importa, ele me empresta. Se eu ficar com mais 42 de força, eu não terei 3 turnos, eu terei apenas 1. Ou seja, se eu ultrapassar o 40 de resultado mínimo, acontecerá que eu terei aí, eu vou ter essa redução aí dos 3 turnos da habilidade para apenas 1 em vez de 3. Então tem que se ligar nisso aí também. E vamos finalizar aqui o nosso vídeo com a nossa última passiva, Final do Triunfo. Consiste em uma ligação profunda entre o usuário e o adversário, na qual consiste em estabelecer esse vínculo que, ao ser efetivado, condiciona ao adversário o mesmo destino do usuário. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Ela é muito parecida com um Tormento. Sabe, você vai rodar um D20. Esse D20 ele vai apenas falar se funcionou ou não.
Não existe um grau do quão bem funcionou, é basicamente falar se funcionou ou não. E, bem, caso este vínculo seja estabelecido, diferente do Tormento, não vai ter aí essa troca de dano, essa reflexão de dano, mas como é que vai realmente funcionar? Se eu morrer, meu adversário morre junto. Se meu adversário morrer, eu também morro junto. Então, cara, é uma passiva assim muito complicada que na prática ela vai ser de uso único da campanha, sabe? Porque realmente, a não ser que a sessão acabe e nenhum de vocês dois morra, é extremamente perigosa, sabe? Porque realmente você acaba colocando aí na mesa a vida do seu personagem. Então, você pode tão bem utilizá-la pra fazer um eu posso morrer, mas você vem comigo, né? Você leva o cara contigo, mas também você corre o risco aí de você ali na emoção acabar ativando e no final você ainda acabar vencendo a luta e por consequência aí de um impulso você acabar morrendo junto, sendo que você poderia ter vencido sem utilizar essa habilidade. Bem, quais são as condições de ativação? Um dado de 20 lados será rodado. Caso caia um número superior a 3, o vínculo é feito de maneira bem sucedida. Caso contrário, a passiva falha e fica travada até a próxima sessão. Contras. Além de ser necessária a morte do usuário para ativação, essa passiva não funciona em todos os seres. Existe uma certa gama de seres poderosos que essa habilidade é ineficaz. Ou seja, se você, um mero mortal, estabelece aí o seu vínculo com um deus antigo da primeira geração do panteão de recordações fragmentadas, você vai lá e morre, o cara vai ficar com aí uma dorzinha na costela e você acabou que jogou a sua vida fora e não conseguiu levar o cara contigo. Enfim, nós terminamos aqui o nosso catálogo de passivas. Fico muito feliz para você que ficou aqui até o final do vídeo. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Comenta aí outras curiosidades, qualquer dúvida que tenha ficado acerca da mecânica. Agradeço demais aí a sua presença aqui no vídeo. Desde já, então, um beijão, fica com Deus e é isso aí, ainda há espaço para heróis.